Bom, inicialmente agradeço ao Leonardo pelo convite. Pessoal, espero que vocês entendam meu portunhol. Uma das coisas que eu aprendi muito, já em diferentes tipos de conferências, os caras, os pesquisadores me diziam, fuja das equações matemáticas, porque ninguém vai entender e todo mundo vai dormir. Eu acho que não é o caso daqui. Então, vocês não vão achar uma só equação, é basicamente uma análise. E por que eu entendo isso? Porque eu sou meteorologista, trabalhei quase 20 anos no INPE, no CEMADEM, no CPTEC, no CST, com a previsão de tempo, previsão de clima e mudanças climáticas. E depois passei a fazer parte de um grupo que normalmente apresentava produtos para a Casa Civil, incluindo para a presidenta Dilma. Não é uma experiência muito agradável quando uno trata de falar para ela de Schrödinger e coisas como essas estranhas de equações que ela não entende absolutamente nada. E todos os políticos são assim. Então, uma das coisas que eu aprendi um pouco a tratar de, obviamente conheço a matemática, mas tratar um pouco de apresentar uma forma simples que um tomador de decisão, porque o supercomputador depende de uma decisão do governo. E se você mostra, por exemplo, o supercomputador foi ótimo, porque isso permitiu a previsão da seca de São Paulo. Todo mundo vai dizer, mas se você coloca, não, mas se eu coloco aqui com 500 rodadas, consigo uma boa certeza, as pessoas não entender absolutamente nada. E como estamos em tempo de crise, estão cortando. Por isso que o supercomputador está sendo, como dizem, adiado, empurrado com a barriga para o futuro. Não? E coisa que realmente é uma pena, porque esse é o tipo de informação que a gente precisa. Então, eu vou tocar um pouco o assunto de extremos, um pouco talvez o Leonardo tenha mencionado, pelo que eu vi publicado aí naquela nota no Jornal do Globo, mas o foco vai ser um pouco na parte de desastres naturais e depois explicar um pouco a situação atual do talvez o que é o desastre natural mais importante, que é a seca da região sudeste do Brasil, áreas de São Paulo, afectadas por uma grande seca, coisa que não tinha acontecido nos muitos tempos. Agora, Brasil, como qualquer outro país, está exposto a todo tipo de desastres. Agora, vejam que um pouco a definição de desastre natural, talvez o único desastre natural, aliás, são dois, são os terremotos e os tsunamis. No Peru eu passei por um monte de terremotos, tsunami, graças a Deus, por enquanto não. Mas no caso, por exemplo, de um deslizamento de terra, aí pode dizer, bom, tem chuva intensa sempre, em todo lugar. Mas se tem uma população morando em áreas de risco, isso, e acontece um deslizamento, então isso passa a ser um desastre. Talvez não tanto natural, porque tem uma mão humana de um tomador de decisão que decidiu construir em áreas de risco. Então talvez o termo desastre natural não seja, segundo os geógrafos, que eu trabalho muito com eles questionam o termo desastre natural. Mas vamos a continuar usando, já que todo mundo utiliza, mas veja no contexto que muitas vezes um desastre natural tem uma componente ambiental e tem uma componente não ambiental, que vocês podem chamar de política, qualquer. Então, por exemplo, nas diferentes regiões do Brasil, tem diferentes tipos de desastres. Todas elas, de alguma forma, estão, como o caso, por exemplo, no Nordeste, que nós temos secas, como também enchentes, como aconteceu recentemente em Recife. Na região Sul, e temos casos como Itajaí, em 2008, recentemente as enchentes na região Sul, as secas e as queimadas na região Centro-Oeste e Sudeste. Ou seja, todo o Brasil está, em certa forma, associado. E talvez os mais importantes são aqueles que têm que ver com água, ou seja, deslizamentos de terra e alagamentos e inundações. Então, em termos de, segundo o Atlas de Desastres Naturais, de 1991 a 2012, os deslizamentos de terra e as enchentes podem ser responsáveis de quase 90% das fatalidades. E em termos de população afetada, a maior parte delas, quase 51% da população pode estar afetada por secas. Mas se vocês veem, isto aqui, os maiores porcentagens têm que ver com água, excesso de água e falta de água. Ou seja, basicamente, mais de 70% dos desastres naturais no Brasil têm que ver com excesso ou deficiência de água. E aqui esta figura talvez explica um pouco melhor. 55% dos desastres no Brasil está associado a inundação, excesso de água.
por aí nós temos estiagens, 8%, e escorregamentos, esta porcentagem que não consigo enxergar aí muito bem, 12%. Bom, sumem todo isso. A maior parte dos desastres no Brasil estão associados à água, excesso ou falta de água. Ok? E, obviamente, se nós consideramos a componente ambiental, excesso de chuva, falta de chuva, e a isso colocamos na equação a densidade populacional. As áreas com maior densidade populacional ou densidade demográfica são aquelas que são mais expostas e mais vulneráveis aos extremos de clima. Por exemplo, aqui, todas as áreas de maior população têm maior impacto. Uma enchente aqui em Alagoas ou Recife, uma seca em São Paulo, um deslizamento de terra em Rio Grande do Sul. São áreas com maior densidade populacional e são áreas com maior frequência de desastres naturais de origem climático que impactam uma maior população. Já no caso da Amazônia e Centro-Oeste, vocês podem ter áreas com extremos de chuva, mas se não tem população, não é considerado um desastre natural, mas é considerado um evento meteorológico extremo. E aqui, por exemplo, na região sudeste é a região que apresenta maior mortalidade. Por quê? Porque, primeiro, tem uma maior densidade populacional e talvez os extremos não necessariamente são extremos de extremos. Um evento extremo de precipitação que não precisa ser daquele evento 1 em 1000 anos, mas se tem população vulnerável, vai ter um impacto forte na população. Então, esse é um pouco o contexto de desastre natural. Tem que ter população afetada para poder ser um desastre natural. Se acontecesse por aqui, por lo menos na definição do governo, do Sistema Nacional de Defensa Civil, aqui são áreas menos expostas, menos vulneráveis e, portanto, a prioridade dos recursos do governo e dos municípios monitoreados pela CEMADEM e a Defesa Civil são as áreas que têm uma maior densidade populacional. Então, todo mundo sabe o que aconteceu na Sierra do Rio, aqui em Rio, em janeiro de 2011. Quase 900, alguns falam de hasta 1000 mortos, como consequência de desastres naturais de origem hídrico. ¿No? Vean aqui, por exemplo, casas bonitas, mas já construídas em áreas onde está perto demais do rio ou perto demais da região de encostas. ¿No? Então, aqui nestas áreas choveu regularmente por vários dias e o solo ficou encharcado e toda essa área deslizou. Então aí, num desses ataques de emoção da presidente e naquela época do Mercadante, que era chefe da Casa Civil, eles diziam, ué, nós temos tecnologia de primeiro mundo, temos supercomputador, temos centros de doutores em áreas ambientais e em modelagem. Por que no Brasil ainda continuam morrendo pessoas como consequência de desastres? Todos os verãos. Então, isso, em certa forma, como já o Leonardo também mencionou, foi o processo que deu o início à criação do CEMADEM, como um centro de monitoramento e alerta de desastres naturais, e que inclui um pouco aquilo que tem que ver com políticas de DRR, risco de redução de desastres, ou Disaster Risk Reduction, que é um pouco a metodologia usada agora no exterior. Ou seja, se os desastres vão continuar acontecendo, mas nós temos que avaliar o risco de esses desastres e reduzir esse risco. Um pouco aquilo que o Haroldo mencionou em termos daquele tree, por exemplo, isso ajudaria a identificar os riscos. E se nós identificamos os riscos, nós podemos reduzir eles. E é algo que ainda em Brasil está começando recém. Não, então, aqui passamos um pouco já a uma situação. Por exemplo, a situação meteorológica é o contexto do que seria uma seca ou estiagem. A consequência dessa situação meteorológica na população passa a ser a crise de água. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas uma delas está associada com a outra. Por exemplo, chuvas mais variáveis e dias quentes. Isso seria a componente climática da seca. Mas se nós combinamos essa componente climática com infraestrutura velha, aumento no uso da população sem controle de água e falta de política, vontade política de tratar esta situação como uma situação grave, todo isso junto dá lugar a crises de água. E o que São Paulo está vivendo neste momento, não sei se Rio talvez também entre no clube de cidades afetadas, passa a ser
un problema de segurança hídrica, o sea, falta de agua. A meteorologia contribuyó, mas tem outros fatores tão importantes que ajudam a agravar um problema meteorológico. Entendeu? Então, onde que entra na parte matemática? Justamente na previsão de este tipo de coisas. Na previsão numérica, na previsão usando os modelos climáticos e supercomputadores. Aí que nós precisamos de fazer uma boa previsão. Mas não adianta se a gente faz uma boa previsão se todos estes fatores realmente estão complicando a situação ainda mais. E aí não sei se existe modelagem para esse tipo de coisas, particularmente esta daqui. Não? Bom, obviamente, eu uso este tipo de informação porque, em certa forma, isso mostra que a situação é grave. Não? Tentem aplicar a matemática aí, por exemplo. Algo que nunca aconteceu, casos de furto de água. Pessoas roubam pão, roubam queijo, roubam milhões de petróleo, mas furtos de água. Uma situação meio estranha. Por exemplo, uma vez saiu uma foto que eu peguei da internet, só que não consegui achar, de um caminhão-pipa abastecendo um condomínio de luxo. À meia-noite ninguém queria ver, os guardas, a segurança proibiu. Por quê? Porque o pessoal estava com muita vergonha. Achavam que talvez carros-pipa é algo exclusivo das regiões pobres do nordeste do Brasil. Mas a natureza não perdoa, seca é seca, a seca afeta aos ricos, como também afeta aos pobres. E aí vocês veem por diversos problemas, não, que aconteceram. A população infeliz, a população reclama, falta de água, a Sabesp admite a situação, mas a Sabesp culpa da meteorologia, a meteorologia diz que foi previsto, mas a crise é outra história, a crise escapa da meteorologia. Então, todo esse tipo de ações realmente são aquelas que nos levam a pensar um pouco no risco, como poder entender isso. E isto, digamos, é algo que vocês no futuro, aqueles que trabalham para o governo, vão a se enfrentar quando um ministro ou um senador ou um deputado naquelas audiências públicas começam a dizer, ué, por que esse modelo não funcionou? Aí, obviamente, vocês não vão conversar da transformada inversa de Fourier, nem coisas como essa, porque ninguém vai entender. Aí vocês têm que traduzir todo isso em linguajar que o tomador de decisão entenda. E acreditem, por experiência, essa é a pior parte. Para mim, tomou mais de 10 anos poder traduzir as complexas equações matemáticas em um parágrafo para que um tomador de decisão, del qual depende a decisão para autorizar o orçamento para a compra de um supercomputador, por exemplo, ele quer entender ou não, mas vai ter que entender de formas simples. Ok, a crise de São Paulo, de condições meteorológicas, está em inglês, mas vocês podem ler rapidamente. As condições meteorológicas de extremos podem ter impactos profundos nos meios urbanos. A deficiente estação chuvosa de 2013-14 e agora 2014-15 afetaram grandes cidades do sureste do Brasil, entre elas São Paulo, Rio, Vitória e Belo Horizonte, junto com as temperaturas mais altas. Se vocês percebem, este inverno, por exemplo, por lo menos de junho a julho, é considerado um dos mais quentes. O sea, cada ano nós estamos tendo invernos mais e mais quentes. Os dados mostram isso. Que possa ter alguns dias muito frios, tem tido. Mas vocês que moram por aqui, por exemplo, veem claramente, não parece inverno. Vão para fora, pode fazer 28 ou 30 graus durante um mês de inverno, como é julho ainda, é meio estranho. E justamente todo isso gerou, porque com calor a população aumenta o consumo de água e também a agricultura fica afetada, a energia também fica afetada, então gera essa situação de crise. E São Paulo é a maior metrópole da América Latina, 20 milhões de pessoas, 10% da população do Brasil e 1/3 do PBI é produzido nesta região. Ou seja, uma região rica. São Paulo poderia ser um dos países mais ricos do mundo se fosse um país, mas é uma região muito exposta a um extremo climático. Agora, como o Haroldo mencionou, ¿no? Donde chove em um lugar é porque nós temos um ascenso do ar e obviamente esse ar que ascende tem que descer em outro lugar. E onde desce o ar, nós temos condições que não favorecem chuva. Então, tudo começou com um episódio de um fenômeno meteorológico de verão que nós chamamos a zona de convergência do Atlântico Sul.
Se vocês assistem a previsão de tempo da TV Globo, aí vocês vão ver que coisa é a zona de convergência Atlântico Sul. É um padrão de circulação durante o verão, é uma área muito chuvosa. 26 de dezembro aconteceu este extremo chuvoso na região do Espírito Santo, Vitória está aqui. Foi um dos mais chuvosos, foi uma zona de convergência do Atlântico Sul muito intensa. 26, na semana de Natal, e morreram 21 pessoas. Agora, obviamente, como consequência desse aumento de chuva, aconteceu uma compensação, uma subsidência, justamente na região sul da região de Vitória, ou seja, já no sudeste do Brasil. E aí se apresentou uma situação meteorológica. Não quero complicar a vida de vocês, mas pensem no seguinte. Estes mapas representam o que nós chamamos a altura geopotencial. A altura geopotencial é como se fosse uma topografia atmosférica. Se vocês pensam na atmosfera, vocês, por exemplo, estão viajando em um avião. O avião encontra turbulência, é um pouco o que Haroldo mencionou em termos de aquecimento da superfície, mas se vocês encontram um centro de baixa pressão na atmosfera, é como se fosse uma depressão. E se nós encontramos um centro de alta pressão, é como se fosse uma elevação. Então, o que acontece? Aquelas áreas em amarelo, que vocês veem, são do período de 1 a 15 de janeiro, 16 a 31 e 1 a 15 de fevereiro. Este foi o verão. Depois das chuvas intensas, se apresentou um centro de alta pressão, ou seja, a compensação das chuvas, redução de chuvas. E o que acontece? Um centro de alta pressão funciona como uma montanha. Imaginem, vocês têm uma montanha e tem fluido, água, vapor, água, por exemplo. Vem da Amazônia. O que acontece? Encontra essa montanha, essa umidade da Amazônia não consegue entrar nesta região, mas fuge e vai para o sul e vai para o oeste da Amazônia, onde teve as chuvas intensas. Então, o que aconteceu, justamente a causa meteorológica, foi o que nós chamamos, em termos meteorológicos, um bloqueio atmosférico, ou seja, um centro de alta pressão se formou sobre a região do Atlântico Sul, sobre a região sudeste do Brasil, que não permitiu que as massas úmidas da Amazônia entrassem na região sudeste e que não permitiu a entrada das frentes frias. Então, mais ou menos, se vocês me permitem, se reflete mais ou menos numa situação dessa forma. A chuva nesta região, no verão, normalmente, a zona de convergência de alta pressão, o fluxo de umidade da Amazônia favorece essa zona de convergência do Atlântico Sul, o fluxo da umidade das brisas e as frentes frias. Aí nós temos toda a estação chuvosa. Temos um solo úmido, o balanço de energia do solo úmido, temos calor sensível e calor latente. Essa é uma situação típica do verão. O que aconteceu no verão de 2014? Se formou este centro de alta pressão, uma anomalia anticiclónica. Ou seja, o que aconteceu? A umidade da Amazônia não conseguia entrar por aqui. Ficou presa nesta região do oeste da Amazônia, onde nós tínhamos as enchentes recorde em Acre e Rondônia, e também na Bacia do Prata. As frentes frias não conseguiam passar para o norte e iam direto para o oceano. Ou seja, e aí formamos uma massa, uma região de ar seco. Ar seco, solo seco, não tinha evaporação, então esse processo foi crescendo. É como se vocês tivessem aqui uma montanha, um centro de alta pressão que está crescendo e cada vez. Então, aí que vem um pouco os comentários que saíram. Diziam, por exemplo, o desmatamento da Amazônia é causa da seca do Nordeste. Na verdade, não. Por quê? Porque para poder perceber o efeito do desmatamento na chuva é um processo de longo prazo. Nós teríamos que ver 30, 40, 100 anos. E vejam que a umidade de São Paulo não vem 100% da Amazônia. Tem parte da Amazônia, parte do Atlântico e das frentes frias. Ou seja, se faltar a floresta, ainda vai ter fluxo do sul e fluxo do Atlântico. Talvez em menor grau, mas não para ser suficiente para explicar uma seca que está acontecendo já por 2 anos. Então, mais ou menos a situação é dessa forma. A região da Cantareira está por aqui, São Paulo. Estas anomalias de chuva de diciembre de 2013, janeiro e fevereiro de 2014,
Em azul é muita chuva, aquela chuva de Espírito Santo. Olhem a escala negativa de chuvas. E vejam aqui, a meia para a região da Cantareira, de outubro de 2012 a janeiro de 2015. Em cinza é a climatologia. E em azul é o que foi observado. Então vejam aqui, no verão, isto é o que se esperaria, isto é o que aconteceu. Dezembro de 2013. Se esperaria mais ou menos 230 e choveu menos de 80. Janeiro de 2014, se esperaria 270 e choveu 80. Então, toda esta situação de janeiro, fevereiro e 2014 foi o que gerou a crise que nós estamos vivendo no momento. Ou seja, faltou água no momento que se esperava, temperaturas altas, e até hoje a gente não consegue recuperar, porque em 2015 mais ou menos se apresentou uma situação similar, como vocês podem observar. Ou seja, o que nós estamos em São Paulo experimentando foi basicamente consequência deste processo, uma estação chuvosa fraca, com temperaturas muito altas no verão de 2014. E como que podemos pensar dessa forma? Por exemplo, aqui, na região da Cantareira. Estas são as temperaturas máximas de dezembro, janeiro e fevereiro, e estas são as chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o que vocês observam? A seca de 2014 corresponde justamente ao ano mais quente. Entenderam? Então, o que significa? Isso não significa que aquecimento gerou a seca. O que significa é que aquecimento agravou a intensidade da seca, mas não gerou. As causas meteorológicas que têm que ver com isto, por exemplo, determinaram. Mas nos anos mais quentes nós estamos numa situação. E aí vocês podem observar, uma situação mais ou menos, talvez a correlação não seja muito alta, mas maiores temperaturas, menores chuvas nessa região. E aqui se vê melhor ainda. De 1962 a 2014, em vermelho são as anomalias da temperatura do ar, temperatura máxima, 2,5 graus em 2014, e as chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro, as anomalias. Ou seja, basicamente é o caso mais dramático em 2014. Mas nossa história climática é recente. Não digo recente no sentido de que só agora começaram a acontecer. Não temos registros de dados. Então, não sabemos, por exemplo, se este fenômeno já aconteceu a inícios do século XIX ou inícios do século XX. Só nós temos os períodos mais recentes. Mas a população, obviamente, aumentou desde a década de 60 a agora. E maior população significa maior consumo de água, ou seja, crescimento urbano. E estes são os volumes de água. No sistema da Cantareira é o principal sistema que alimenta água. Então, a vazante, as vazões que entram, esta é a climatologia, de 1930 a 2013. E isto foi o que se observou em 2014. Ou seja, isto é o que se esperaria e isto é o que aconteceu. A outra seca anterior foi em 1953, mas a 2014 passou a ser a pior de todas. 2015, estou por aqui, choveu um pouco, mas ainda continua dentro do lado deficiente. Então, por isso que se fala de que sair desta situação de seca, possivelmente isto continua até 2016. Vamos a ver o que vai dar. Então, o que se chama em termos de um fenômeno épico pela magnitude do fenômeno. E aí vocês podem observar, por exemplo, crescimento da população, os sistemas que estão cheios de buracos e perdem água, a destruição das florestas e das áreas que protegem os mananciais. E algo que é importante, a chuva da Cantareira tem começado a diminuir mais ou menos a partir da década de 90, que isso é algo que nós estamos pesquisando por quê. E aqui vem a outra componente, que não é uma componente climática. O planejamento dos governos tem sido realmente aquém do esperado e a população está furiosa porque, além de ter cortes de água, tem que pagar mais caro por água, ainda que não receba água. Então, é totalmente ridículo. Não deveriam pagar por serviço que não recebem, mas continuam pagando. E os impactos da seca são gigantes.
todo el mundo es afectado. Y justamente a compañía Munich Re, una compañía alemana que fue criada en 1750, una compañía de reaseguros, es una de las mayores. Y eles clasifican a seca da região do Sudeste como o quinto desastre natural mais custoso. Ou seja, o primeiro foi um ciclone na Índia, depois vem chuvas intensas na Paquistão, e a seca de São Paulo, a seca de Brasil é classificado para 2014 como o quinto maior desastre natural, com perdas estimadas da ordem de 5 bilhões de dólares. Ou seja, por lo menos a seca levou a Brasil dentro das estatísticas dos países com maior intensidade de desastres. Então, quais foram as causas do fenômeno? Obviamente, todo mundo fala de desmatamento, mudanças climáticas, etc. O que tem que ver que não estamos achando, ou seja, primeiro vamos falar o que não estamos achando. O que não estamos achando é que a probabilidade de secas esteja aumentando como consequência do aquecimento global devido a atividades humanas. Os efeitos da seca de 2014 mostram que, de fato, a intensidade da seca foi grande por ter sido um ano mais quente. Mas isso não significa que nós estamos entrando em uma era permanente de secas para a região em São Paulo. Outros fatores têm contribuído para a intensidade dessa seca, que não são climáticos, como mudanças de uso da terra, urbanização, as estruturas antigas de transporte de água, com perdas da ordem de 30% a 40%. Só para colocar um exemplo, Tóquio tem uma taxa de perdas da ordem de 6% a 7%, ou seja, se perde muita água no transporte. Não? E realmente o fato de ter sido o ano mais quente nos últimos 52 anos mostra que este é um exemplo de risco climático devido a atividades humanas e como consequência do aumento da temperatura. Ou seja, além de nós ter a redução de risco de desastres, nós temos um termo novo que está sendo usado pelo IPCC, risco climático. Ou seja, já não é importante talvez a magnitude de aumento da temperatura ou precipitação, mas qual seria o risco como consequência desses aumentos? E isso mais ou menos se traduz em uma figura como esta. A parte climática, que é o que nós trabalhamos, ou eu por lo menos trabalho. Variabilidade natural do clima, aí entra o Niño, as mudanças climáticas como consequência do aumento de gases de efeito estufa, o desenvolvimento e as medidas de adaptação, o gerenciamento de risco, e aí temos os três fatores: eventos extremos, a exposição e a vulnerabilidade. O risco de desastre é justamente uma intersecção de esses três. Se é maior extremo, maior vulnerabilidade, maior exposição. E se o desenvolvimento continua sendo maior e com uma maior emissão de gases de efeito estufa, nós podemos chegar a um nível onde o risco de desastre seja alto demais, onde não exista possibilidade de redução. É como aquilo que vocês devem ter escutado, que se passamos do aquecimento de 2 graus, já vai ser tarde demais. Se passamos de 4 graus, a adaptação já não existe. Agora, como que vocês podem interpretar a adaptação? Como falei, os invernos estão cada vez mais quentes. Todo mundo percebe isso. Estão com camiseta, com bermuda. Sem perceber, vocês já estão se adaptando a esse novo clima. Mas se o inverno passa a ser muito, muito mais quente, as pessoas mais idosas começam a ter problemas. Já aconteceu uma onda de calor em Santos, em março de 2010, 12 idosos morreram como consequências do estresse térmico. O problema está que quando colocaram o óbito, o boletim de óbito, eles colocaram infarto. Infarto qualquer pode ter. Mas não se colocou devido ao estresse térmico. Então, aí fica meio complicado poder fazer estudos de clima e saúde, se as evidências principais, que são os dados, não mostram essa conexão entre clima e saúde. Bom, então, como ações futuras. Aqui era a parte interessante, porque esse é como dizem, meia-culpa. Não? A comunidade científica não identificou com meses de antecedência nenhum indício da possibilidade de uma redução acentuada das chuvas durante a estação chuvosa. Por quê? A região sudeste apresenta
como vocês sabem, a atmosfera é caótica. E tentar de prever o caos é complicado. Nos melhores índices de acerto de previsão de tempo em países desenvolvidos chega a quase 70%. E trabalhando com modelos, eu pergunto para vocês, não? Vocês acham de que em algum dia nós vamos a gerar um modelo de previsão de tempo perfeito, que reproduza todos os fenômenos da atmosfera, incluindo aqueles que não conhecemos, e que possamos alcançar um 100% de acerto na previsão? Não. Por quê? Porque tem essa componente caótica, e a região do sudeste do Brasil é uma das componentes caóticas. Se vocês fazem aquele experimento que o Haroldo falou, rodam 1000 membros de um modelo. Vocês vão ver que em regiões como Nordeste ou Sul, o espalhamento entre membros é muito pequeno, que seria um bom indicador assim de incertezas baixas. Mas na região Sudeste e Centro-Oeste, o espalhamento entre os membros é maior, o que daria um indicador de que previsão ou previsibilidade é baixa. O que precisa para melhorar a previsibilidade? Primeiro, conhecer fenômenos e processos que não estão muito conhecidos e que obviamente não são representados bem nas equações. E segundo, é de desenvolvimento de modelagem, é onde toda a turma de matemática entra, porque é algo que o meteorologista não gosta, é mexer com matemática. E isso é que todos nós estudamos equações diferenciais e tudo, mas as novas turmas de meteorologia, vocês colocam uma equação diferencial, um pouco mais lincham o professor, não? Então, os sistemas meteorológicos não podem ser previstos, entendeu? É como se, me lembro quando eu trabalhava no CPTEC, era mês de março, sim, mais ou menos. Aí uma moça ligou, dizia, senhor meteorologista, eu vou a casar 24 de setembro, vai chover nesse dia ou não? O que você responde? Não sei. Não, mas vocês são meteorologistas. Somos meteorologistas, mas não somos mágicos. O único que uno pode falar é que setembro é um mês de transição, é já o final da estação seca, o início da estação chuvosa. Agora, se você quer mais detalhes, ligue 10 dias antes, ou 7 dias antes. Eu acho que deu certo, não? Porque eles mandaram um e-mail de agradecimento em novembro, dizendo que tudo deu certo. Então, tem muitos processos meteorológicos que são previstos pelos modelos, com uma resolução maior, como o caso de modelos de alta resolução regionais ou modelos globais de alta resolução que para ser resolvidos precisam de um supercomputador. Mas que o modo de previsão em conjuntos, o ensemble, é aquilo que realmente é feito em todo o mundo. Mas precisamos de desenvolver melhor conhecimento de processos. Por exemplo, na Amazônia, as queimadas formam a fumaça com as nuvens, formam aqueles que nós chamamos de pirocúmulos ou pairocúmulos, que nos anos 80 ninguém sabia que coisa era um pairocúmulos. E esses fenômenos são importantes porque a presença de aerossóis, em certa forma, na Amazônia, adiam o início da estação chuvosa. Ou seja, os aerossóis têm um papel como se estivessem extendendo a estação seca e adiando o início da estação chuvosa. E como o clima dessa região é tipo monzônico, um atraso da estação chuvosa pode significar uma grave crise hídrica. E para terminar, a crise hídrica, maior consumo de água num verão mais quente e seco, aumento da população na região metropolitana, pobre gerenciamento no recurso de água, racionamento foi implantado tarde demais, sistema de distribuição de água velho demais, estiagem prolongada, tudo isso é, como dizem García Márquez, crônica de uma morte anunciada. Meteorologicamente nós podemos prever isso com algum grau de acerto. Esta parte não meteorológica, se vocês conhecem algum modelo matemático que ajude a prever gerenciamento de uso de água e posição dos políticos, aí me avisam, porque estamos precisando disso. Bom, novamente, muito obrigado pela atenção. Prometi, não tem equações, né?